Olá, estamos ao vivo! Deixa eu ver se eu consigo fazer ficar ao vivo também aqui no Instagram. Espera aí. Vamos chegando, galera. Vamos dizendo aí se vocês estão chegando e tal. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu fiz errado. Oi, gente, como é que vocês estão? Quem tá aí me vendo? Eu tô tentando aqui. Deixa aí, ó, bom. Fazer ficar ao vivo também aqui. Oi, gente, como é que você... Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu colocar no mute. Bom, estamos em vários lugares. Oi, gente, sejam bem-vindos, boa noite. Essa é a primeira live da sequência. Toda semana a gente vai fazer uma live agora em outubro para vocês. Quem tá chegando vai me dando oi. Me diz se tá me vendo, se tá me ouvindo legal. Tem um fio aqui em cima, vai ficar esse fio aqui mesmo e tal, senão eu não consigo ficar em vários lugares ao mesmo tempo, no Instagram e no Instagram aqui embaixo e no Facebook aqui em cima. Bom, galera, é o seguinte, primeiro que eu tô muito feliz mesmo, porque hoje completam 10 anos que o SOS Concurseiro existe. Você sabe o que é isso, de ter 10 anos o mesmo projeto? É a primeira vez na minha vida que eu tenho um projeto que dura tanto tempo e assim com tanta paixão, né? É claro que eu preciso ser bem transparente com todo mundo. Não são 10 anos de coaching, tá? De coaching são quase 7. Então, são 10 de SOS concurseiro e 7, quase 7 como coach. Mas sempre com o intuito de ajudar vocês. Então, hoje eu quero colaborar, quero compartilhar com vocês um pouquinho da história do SOS concurseiro. E com isso, ó, eu tenho várias anotações aqui que é para não esquecer nada. Eu tenho presentes no final, né? Para quem ficar comigo até o final. Eu prometo ser bem interessante nessa live, mesmo com muita coisa acontecendo aqui ao mesmo tempo, mas eu sei que vocês vão saber entender isso também com vocês. Então, assim, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem alguma curiosidade, mandem comentário, manda para mim, tá? Eu não consigo ver os comentários aqui de quem tá me mandando as coisas no Facebook, eu não sei porquê. Então, vocês me perdoem, eu só vejo a quantidade de pessoas online, mas depois eu respondo todo mundo também, tá bom? Galera, é o seguinte, nessa minha felicidade monstra de ter o SOS Concurseiro há 10 anos, eu quero dizer que eu sou muito apaixonada em ajudar os concurseiros, desde o início, porque eu acredito que, assim, o mais difícil para vocês é realmente ser capaz de conciliar a vida dentro dessa coisa de se preparar para concursos públicos, né? A gente não está no momento legal para os concursos públicos, a gente tem visto aí uma série de notícias e medidas do governo, especialmente do governo federal, para boicotar o formato que se construiu dos servidores públicos, né? Semana passada, inclusive com terceirização de área fim permitida, não sei se vocês viram isso. Quem está me acompanhando lá nas colunas do Metrópolis, quem não sabe, eu escrevo para o site Metrópolis de Brasília, que é hoje, sem dúvida, o maior portal de notícias de Brasília, é o Metrópolis, tem a vaga garantida. No Instagram, a gente tem lá nos destaques, um dos itens é sobre a coluna do Metrópolis, e aí eu falei sobre isso, né? E não está no momento legal, a gente está em um momento decisivo, dependendo do perfil do presidenciável. Não vou falar de política, pelo amor de Deus, né? Isso pode mudar mais ainda. A estabilidade ela é muito desejada, mas ela é muito frágil também, tá? Então é importante que vocês entendam isso, porque realmente é frágil, mas que quem fica pelo caminho são os aventureiros. Quem quer de verdade ser servidor público, para quem isso de fato faz sentido para a vida, pode continuar estudando, pode continuar fazendo a sua parte, porque tem concurso, continua tendo concurso e tal. Então, aqui eu quero compartilhar com vocês algumas das minhas experiências ao longo desses 10 anos, né? E se depois você está assistindo isso, eu espero que você também deixe o seu comentário. E o que acontece? O que eu aprendi com os concurseiros, né? Bom, quem não me conhece, eu sou Letícia Nobre, tá? Eu sou a coach responsável pelo projeto da SOS Concurseiro. E uma das coisas que mais me dói com relação à realidade de vocês é
essa ideia de que vocês têm que ser uma máquina de fazer provas, tá? Que vocês têm que esquecer que são gente, esquecer que tem vida, esquecer que tem sentimento, esquecer que tem emoção e virar um robozinho. Eu sou muito contrária a isso, assim, verdadeiramente contrária a isso, porque eu percebo que isso acaba com qualquer força de vontade, qualquer energia para se estudar. Então, uma coisa que eu quero te dizer, você não é máquina de fazer prova, você é gente, tá? Então, não deixe que qualquer coisa que se diga a respeito disso seja contrária a essa percepção de que você é gente, ok? E por ser um ser humano, né? Você tem limitações, você tem hábitos, você tem crenças, você tem uma série de características que fazem com que você seja você. Dá para melhorar em prol de ser aprovado mais rápido na prova? Lógico, dá para melhorar. Dá para melhorar de várias maneiras, tá? Não é porque eu sou coach, que eu de fato defendo coach, mas não é o único caminho, ok? Mas principalmente é você entender que a maneira que você aprende hoje como adulto, porque a gente, né, tem a mentalidade já de adulto, ainda que você seja muito novinho, esteja assim entrando na fase adulta, né, 18, 19, 20 anos, você já aprende como adulto, você já não aprende como era criança. Então, ficar tentando estudar, igual quando você não tinha outro papel senão ser estudante, você não tinha outro tipo de preocupação na vida senão essa, é querer pedir para sofrer, pedir para ter frustração, para ter uma série de sensações e sentimentos que vão ser muito contrários o que você quer, que é aprender para acertar na prova. Porque o que é o concurso público? Gente que está chegando aí do Instagram, eu estou transmitindo ao mesmo tempo para o Facebook. Por isso que eu não estou olhando para vocês, tá? E desculpa aí aqui o fio, porque senão não tem jeito de eu ajustar a câmera legal. Mas é porque eu estou fazendo as duas transmissões ao vivo. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, como eu estava falando, né? O que acontece? Por você não aprender como quando você era criança, como quando você tinha só a responsabilidade de estudar, não tinha mais nenhum tipo de preocupação, sabe? Nem preocupação se os contatinhos estavam ok no WhatsApp, você tinha direito, né? Não se atentar a isso é você construir uma maneira de estudar que não rende quanto você precisa render, certo? Então, o que você tem que fazer para acabar com isso? Você precisa realmente entender como é que você aprende hoje como adulto. E fazendo a minha pós-graduação em docência, tem um nome mais complicado, mas o foco é docência, eu fui aprender como é que adultos aprendem. E os adultos, eles precisam perceber a lógica, precisam perceber a prática, precisam perceber precisam perceber o propósito de se estar estudando o que se está estudando. E quando você faz isso para um cargo que você não quer, tipo, tanto faz, o importante é estar lá dentro, que é outra coisa, outra aberração do mundo dos concursos, né? Qual que vai ser a sua vontade de estudar? Bem baixa. Vai ser uma forçação de barra, atrás de forçação de barra, você vai simplesmente se arrastar. Então, se eu posso te dar uma primeira dica dessa noite, e eu gosto muito dessa coisa de listas, né? Primeira dica dessa noite é, pelo amor de Deus, escolha um cargo que você realmente se identifica. Se você não descobriu qual é ainda, vai atrás disso. Descubra qual é o cargo que você realmente se identifica. Porque enquanto você não fizer algo pelo qual você está se identificando, deixa eu arrumar um negócio aqui, galera. Eu tô incomodada com esse fio. Você vai ficar sofrendo sem precisar. Simples assim, tá? E eu não quero ver você sofrendo. Uma das coisas que me fez virar coach foi justamente ajudar os concurseiros a pararem de achar que tem que sofrer. Porque vocês não têm que sofrer. Tem que se esforçar? Com certeza, tem que se esforçar. E é muito. Não é uma coisa assim, simples, banal, corriqueiro, natural. Mas dá para transformar essa preparação em algo mais acessível para você. Em algo mais fácil das coisas realmente funcionarem, entendeu? E essa é uma das os grandes desafios dos concurseiros, é realmente perceber como fazer isso. Como fazer com que a vida se torne mais fácil, a vida se torne mais acessível durante a preparação. E é realmente uma dificuldade tremenda. Vocês têm uma
uma série de crenças que fazem com que vocês achem que não merecem, que acham que vocês ficam achando que não é para vocês, né? Que é muito difícil. Tô lá fazendo, mas é muito difícil. E o que acaba combinando nisso? Você faz mais ou menos. Aí você mais ou menos estuda e você menos passa, né? Porque não existe mais ou menos passar. E fica nessa ruminação. Olha, o que eu conheço de gente são 10 anos, na verdade são 11 anos no mundo de concursos, 10 com SOS concurseiro, 6, quase 7 como coach, né? O que eu conheço de gente que tá nessa, ó, há muito tempo, que já fez tudo quanto é coisa que vocês imaginarem, mas não sai do lugar, é gigantesca. É uma quantidade gigantesca de pessoas que investem mais ou menos, sabe? E que tem, obviamente, resultados mais ou menos e não é suficiente para passar numa prova, certo? E hoje eu estava fazendo uma pesquisa que diz que só esse ano foram mais de 40 mil cargos preenchidos dentro do Executivo Federal, né? Então, imaginem vocês. Mais de 40 mil cargos. A gente tinha mais cargos há algum tempo, de uma maneira mais explícita e tal. A gente chegava aí por ano a 300 mil cargos nas boas épocas. Agora está bem menos, deve estar metade disso, juntando as prefeituras, né? Todo legislativo, judiciário, executivo de todos os âmbitos. Então, isso todo, somando, deve dar uns 150, facilmente. Mas está tendo concurso, está tendo nomeação, as coisas estão acontecendo. Entretanto, as pessoas não estão se preparando adequadamente. Não estão. E por que elas não fazem isso? Porque elas têm medo. Para mim é isso. Elas têm medo de realmente bancar a escolha. Esse é um dos pontos cruciais. O que mais faz você demorar a vingar, o que mais faz você demorar a achar o seu caminho, é você bancar a sua escolha. E isso, galera, é para qualquer coisa. Enquanto você não banca o seu caminho, você vai fazendo mais ou menos. Certo? E aí, ao fazer mais ou menos, como eu disse, vai dar merda. Não tem outra palavra. Vai dar merda. E como é que faz, então, para que a coisa funcione melhor? Primeiro é se identificar, porque, olha, se você não se identifica com o cargo que você vai exercer, entenda que o tempo de preparação tem que ser infinitamente menor do que o tempo que você vai estar lá. Sabe, exercendo seu cargo é para você ficar lá 30 anos. Não é para você... O tempo de preparação é para você, sei lá, quando muito, sei lá, 2 anos. Sabe, dependendo de como é a sua vida, se você tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? O que é um outro equívoco, né? Achar que o concurso vai simplesmente se acochambrar dentro da sua vida, pronto, acabou. Não é assim. Não funciona legal assim. Se você não tem uma preparação prévia para fazer o concurso caber na sua vida, não vai caber. E aí você vai achar que você é incompetente, que você não sabe estudar, que você não sabe focar, que não sabe fazer as coisas direito, sabe? E não é isso que vai... Não é assim. E outra, concurso público é uma etapa do processo de construção de carreira pública. Eureka, né? É isso que é o concurso público. O concurso público, ele não é uma coisa assim, para você virar concurseiro eternamente, assinar lá na ficha do hotel, qual que é a profissão? Concurseiro. Não é isso, galera. Por favor. Pelo contrário, é para que seja realmente um rito de passagem, uma coisa que é para acontecer, passar e pronto. E quanto menor for o tempo, mas um tempo plausível, porque tem gente, às vezes, que me procura há 2 meses da prova e acha que eu sou fazedora de milagres. Não, eu bem que gostaria. Eu realmente gostaria. Se bem que eu conheço gente que já passou em 2 meses de preparação específica. Conheço. Conheço, inclusive, gente que preparou, sei lá, 4 meses, passou para diplomata, mas essa não é a regra. E aí ele só fez as últimas adequações necessárias para a carreira de diplomata. Porque, na verdade, ele passou a vida inteira se preparando. Tá? Que é uma outra coisa que o concurseiro tem dúvida, né? Acha que sempre está começando do zero. Gente, não tem jeito de começar do zero, tá? Ô, gente, estão me vendo? Dá oi aí, eu tô me sentindo tão sozinha aqui. Dê oi, acenem. Tudo bom? Conta de onde vocês são. Porque eu tô aqui falo, aqui tem quase 15 minutos, eu preciso de vocês. Me deem sinal de vida, por favor. Eu tô vendo até alguns amigos aqui entrando. Nossa, que bom. É bom ter amigos assim, vendo a gente.
Então, eu quero dizer para vocês que, assim... Oi, Douglas! Oi, Eba! Galera do Instagram é mais rapidinho nisso, né? Até porque eu não tô vendo muitas coisas aqui no Facebook, não sei se tá dando problema. Mas, galera, é o seguinte, eu quero contar para vocês também que eu aprendi nesses 10 anos que, assim, quando o concurseiro, ele aprende a respirar fundo, ele aprende a respeitar as próprias emoções e a entender as próprias emoções, aprende a se entender. Nossa, mas a vida fica muito mais fácil. Não tem outro termo. A vida simplesmente fica muito mais fácil, tá? E é isso que é o propósito do meu trabalho, inclusive, ajudar a fazer a vida ficar mais fácil. Esse negócio de, ai, a vida é corrida, ai, não dá tempo de nada, ai, eu nunca consigo revisar, eu faço, cada semana eu faço de um jeito. Então, não, é pegar essa bagunça toda e organizar. Então, se você tá todo bagunçado, então a primeira coisa que você tem que fazer é arrumar a casa. E isso, às vezes, é arrumar sua papelada, arrumar os livros, ver o que está atualizado, o que não está, sabe? Para que você possa realmente ter uma coerência. Duas palavras primordiais: coerência e consistência, sabe? Coerência e consistência vão levar você para onde você quer, vão te ajudar a realizar esse desejo de se tornar servidor público, de se tornar uma pessoa que tem a renda que você considera merecedor, seja ela qual for, tá? Eu acho super justo sempre, né? De você ter a estabilidade que te traz a sensação de segurança, que te traz a sensação de realmente ser aquela pessoa, assim, reconhecida. Porque muita gente procura o serviço público para se sentir reconhecido, sabiam disso? É verdade. Muitas vezes eles fazem isso. E eu queria muito que isso fosse a sua realidade também, tá? Vamos lá, outro ponto é que, assim, sabe aquela história que eu estava falando a respeito de fazer as coisas mais ou menos? Pois então, todo o processo de estudo, ou seja, é um ciclo, é um fluxo. Eu nem vou falar ciclo para não confundir com aquele método de estudo, né? De ordem de estudo. Mas é um fluxo. E as pessoas param no meio. Vontade de gritar quando eu vejo parar no meio. Então, o que acontece? Vou ser servidor público, vou fazer concurso público. Às vezes é só vou fazer concurso público, né? Nem pensa que vai ser servidor público. E aí, o que faz? Corre, compra um monte de material, nem sabe exatamente se aquilo vai ser realmente adequado para si, porque não sabe se é sinestésico, auditivo, se é visual e tal. E aí, pega e tenta estudar de um jeito completamente arbitrário, sem lógica, sem ter um tempo realmente reservado para isso, sem organizar a agenda para isso e tal. E vai, força, vamos lá. Força, foco e fé e tal, né? E aí, começa a estudar. Aí, não, mas não está na hora de fazer questões ainda, não estudei o suficiente, aí não faz questões. Não faz anotações, tá? Não faz... não faz simulados. Porque, afinal de contas, se não estudou o suficiente, também não vai fazer questão, muito menos vai fazer simulado para avaliar o que está estudando, né? E aí também faz o simulado, às vezes, nos sites e tal, e pega só o acerto e erro e não analisa aquele simulado, não. E daí o que está certo, o que está errado e tal, ou mais, muito pontualmente, não faz uma avaliação profunda dos resultados. Depois fica contando hora líquida. Gente, pelo amor de Deus, conta para mim. É uma coisa que eu não descobri direito ainda em 10 anos. O que é uma hora de bebê? Porque para mim, líquido é de bebê. Hora líquida não existe, tá? Existe hora de dedicação. Tá? Douglas está fazendo uma pergunta. Tem uma dúvida. Como pesquisar se eu estou estudando é o correto? Douglas, eu vou te ajudar agora com isso. Definitivamente, meu amigo. Você está acertando questões? Se você está acertando questões sobre o assunto que você está estudando, quer dizer que você está estudando certo. Foi aqui no Instagram, gente. Aguenta aí. Isso quer dizer que você está estudando certo. Se você não está acertando questões, isso em simulados, tá? Não adianta ser aquelas questões que você faz logo depois que estuda, não. Que aquilo lá é fixação. Aí você está no caminho certo. Se isso não está acontecendo, pode mexer que tem alguma coisa que precisa melhorar. Tá? Espero ter te respondido. Gente, pode mandar pergunta, viu? Que eu paro aqui, respondo e tal. Vamos nessa. A gente ainda tem aí pelo menos uns 10 minutos que eu vou ficar aqui conversando com vocês. E aí, como eu estava dizendo, nesse fluxo que começa com planejamento, começa com a fonte principal,
com a fixação, que são anotações e as questões que você faz na sequência do que você está estudando. Aí depois você faz simulados, pode ser uma vez por semana, pode ser quinzenal, dependendo do volume que você estuda, tá? Aí você vai avaliar, olhar ponto a ponto. Se você teve só uma dúvida mais superficial, se você não entendeu nada daquele ponto, né? E filtrando conforme você vai estudando. Aí, aquilo que você identificar que não tá legal, aí sim você tem a fórmula mágica da revisão adequada. Você tem que estudar, revisar o que você não está indo bem. Ah, Letícia, mas e aquilo que eu achei que estou indo bem, lá na frente depois eu vou esquecer? Haha, você pega e faz um simulado que eu chamo de teste de nível. É aquele simulado em que você vai anotar as coisas todas que você não está legal. Eliane, eu já leio você, tá? E aí você vai anotar o que você não está indo legal e você vai conferir se você está indo bem nas outras coisas, entendeu? Então, você faz um simuladão de tudo que você já estudou até aquele momento. Deixa eu responder, Eliane, aqui também no Instagram. Gente, licença. Estudo 4 matérias por dia. Gasto entre 1 hora, eu imagino que é 1 hora e meia cada matéria, faço resumo, exercícios e anoto os erros. Tá bom, Eliane. Legal. Você tem alguma pergunta sobre isso? Você quer saber se isso tá ok? Eu acho que tá ok. Eu acho que é isso que você quer saber. Se não for... Ah, é isso. Eu acho que tá ok. A intenção é que se... Depois de uma semana, assim, uma vez por semana, você está fazendo simulado? Porque anotar o erro logo depois que você... Quer dizer, você fazer questões logo depois que estudou, tá muito fresquinha a matéria. A prova vai ser daqui a meses, sabe? Ainda vai demorar um tempão para vir a prova. Então, é importante que você também inclua nessa sua proposta, você colocar simulado toda semana, tá? Se você coloca simulado toda semana, toda quinzena, e aí você corrige, anota os erros, e desses erros você estuda, que aí sim é uma revisão otimizada, aí você vai estar melhor ainda, tá? Não consegue fazer mapa mental? Não preocupa com mapa mental não, Eliane, tá? Não preocupa, esse é um ponto muito interessante que ela falou que eu quero conversar com vocês. Olha só, deixa eu beber uma aguinha, né? As pessoas acham que tem que ter uma estratégia megalomaníaca super complicada de mapa mental e aquela coisa estruturada e tal. Gente, a anotação tem 2 objetivos, tá? Vamos simplificar. Primeiro, te ajudar a fixar o conteúdo. Você passou a vida inteira estudando e fazendo anotação. Então, isso é bom para você, tá? Segundo, é você poder consultar depois. Se a sua anotação você não consegue consultar depois, se ela não serve para você ser a primeira etapa da sua revisão, aí tá errado. Aí é melhor você mudar o esquema de anotação. Agora, pode ser que uma matéria seja melhor você anotar com resumo, outra com mapa mental, outra com fichamento, outra com fichas, outra com flashcards. Não importa, tá tudo bem. Porque o objetivo de todo tipo de anotação é você poder ajudar a fixar o conteúdo partindo da teoria, tá? Da sua fonte principal, da sua videoaula, do texto, do livro, do PDF. E depois você poder consultar e, inclusive, acrescentar informações, tá? O que mais me prejudica são os imprevistos. Filha adoece, outros compromissos, pronto, atraso dos estudos. Ah, esse assunto é ótimo, Eliane. Gente, eu amo produtividade, sabe? Eu amo organizar o tempo, gerir o tempo. Eu era uma pessoa completamente desorganizada nisso. E foi até por conta do coaching, por conta de ajudar concurseiros, que eu me tornei uma pessoa bem melhor nesse sentido. E aí, o que é que acontece? Ah, muito legal. Você tem que montar seu plano toda semana, tá? E aí, você vai montar seu plano toda semana. Já pensando, assim, em coisas que normalmente acabam virando imprevistos, que você não tem muito como controlar. Então, não é simplesmente anotar aquilo que você tem como compromissos fixos. Mas vai que tem um médico, um happy hour, uma comemoração específica, ou simplesmente uma apresentação do filho na escola. Então, toda semana você tem que montar primeiro os seus compromissos, depois o tempo que você vai ter disponível realmente para estudar. E não se põe peso sobre isso, não. Essa é a sua vida, tá, Eliane? Você, aí, ó, tá falando assim, filha do S, você é mãe, né? Vai que, não sei se você é casada, mas você é mãe, se você é mãe, você é filha, né? Não sei se você trabalha, mas muita gente trabalha e estuda ao mesmo tempo, até porque por isso que a gente acaba fazendo live à noite também, né? Para ajudar vocês e tal. E aí, o que acontece? Você tem que ajustar e casada também, né? Então, você tem que ajustar o concurso à sua realidade. E não se sentir culpada por isso. É simplesmente o que é a sua vida.
E você não tem como prever se seu filho vai ficar doente. É simplesmente isso. Aí o que você tem que fazer? Você pega e organiza dali para frente. E para de se cobrar, de se culpar, de se sentir menos, de se, viu, não é para mim, tudo atrapalha e tal. Cara, é simplesmente a sua vida. É só a sua vida. Tá tudo bem. Né? Aceitar como é a nossa vida, ao invés que eu falei lá no comecinho, acho que você não estava aqui ainda, mas eu falei lá no comecinho que essa ideia que ficam jogando em cima de vocês, que vocês são incompetentes, se não forem máquinas de estudar e fazer prova e etc. Não precisa de nada disso. Somos seres humanos com limitações, papéis, responsabilidades e coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Ok? E aí você vai fazer o seu melhor possível. Não deu certo naquele dia, exatamente quando você planejou? Programa os próximos dias. Como é que você vai adivinhar se seu filho vai ficar doente? Tá? Só que se tiver sempre imprevisto, tem um bichinho bem aqui. Ai, meu Deus. Né? Se você tá sempre tendo problemas, se você tá sempre tendo situações complicadas, aí você tem que rever, porque de repente, o que você está tratando como imprevisto é a regra. Então, toma cuidado com isso, tá? Observa isso e faz seu plano toda semana. Tem um vídeo lá no canal do YouTube, do SOS Concurseiro, youtube.com/SOS Concurseiro, lá na playlist que chama Desafio 365 Dias. E, se eu não me engano, é o 14, se eu não me engano. Tem lá uma dica, põe lá, grade horária, pesquisa dentro do canal. Eu acho que é o vídeo 14 dessa playlist, que é como organizar o horário, tá? E aí tenta fazer desse jeito, depois me conta. Espero ter ajudado você. Depois me conta, né? E a não aceitar como é a nossa vida dentro da situação de concurso, sabe? Gente, é só mais um pedaço da nossa vida, pelo amor de Deus. Né? Com vocês que são estudantes, eu não sou concurseira, mas vocês que são estudantes, vocês têm que pensar isso. Na verdade, eu também sou estudante, né? Eu voltei para a faculdade e agora estou fazendo faculdade de psicologia, é meu primeiro semestre. Então, eu estou buscando aplicar tudo isso que eu ensino para vocês. Eu já aplicava de uma forma mais livre, em razão de sempre gostar demais de estudar, de ler. Então, eu não leio um livro, eu estudo os livros, né? Mas agora é mais complicadinho, né? Os prazos e tal. Então, tudo isso acaba se tornando um pouco mais complexo para mim. Mas está sendo legal, está sendo bem divertido. Estou gostando demais. Gente, por favor, cuidem das próprias emoções, sabe? Porque, assim, a ansiedade, ele é um medo com relação ao futuro. Não sei se vocês sabiam esse conceito, né? E esse medo com relação ao futuro é porque você não se sente bem no presente. Você está culpado porque não deu muito certo como você queria no passado. Você alimenta essa culpa ficando lá no passado, né? Ao invés de vir para o presente e tal. E aí você acaba acabando com o seu presente, porque você está muito preocupada. Ai, meu Deus, será que eu vou estudar o suficiente? Será que eu vou fazer a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? Será que isso... Vai fazendo. Vai criando seus próprios checkpoints. Não fica esperando a prova para fazer checkpoint. Quando você faz simulados, que você controla ali, gerencia seus acertos, seus erros e tal, você tem a realidade, não tem medo de ver a sua realidade. Porque no achômetro, você não vai ser aprovado. Você vai chegar na prova achando que vai passar, achando que deu certo, achando que foi suficiente. Quando, na verdade, na segunda-feira, quando sair o gabarito, você certamente vai se achar um lixo. Né? Concurseiro que se preze, se dedica a fazer todo o fluxo. Né? Estudar, porque o concurso público, gente, é um plano de ação. Né? Ele é um planejamento, é um projeto. Eu estava esquecendo essa palavra. É um projeto. E aí você tem toda a parte de planejamento, de execução, de controle de resultados, né? De ajustes. Então, pegando isso para o estudo, você tem as fontes principais, a fixação, a avaliação, tá? O controle de resultados, aí vem a revisão. Certo? Gente, olha só, na próxima semana a gente vai ter mais um encontro, tá bom? Então, mais um encontro, se você quiser, pode mandar um oi para mim no WhatsApp, tem meu WhatsApp aqui no Facebook, aqui tem inbox também no Instagram. E aí, quem me mandar o WhatsApp, a primeira pessoa que mandar, Letícia, eu te vi, o vídeo, a live do dia 2 de outubro, vai ganhar um dos meus caderninhos. Sou eu que faço, caderninho. Esse aqui tá terminando de fazer, eu não terminei de fazer ele ainda não. Que é para você
anotar. Gente, eu faço tudo. Ó, eu vou aproveitar que tá todo aberto. Ó, eu costuro, aí eu colo as partes, aí eu faço a capinha e tal. E eu vou mandar direto para sua casa. Na semana que vem, também na terça-feira, às 19 horas, nós temos um encontro marcado. Eu vi que deu certo de fazer no Facebook e no Instagram ao mesmo tempo. Então é assim que a gente vai fazer. Fiquei super feliz com isso. Tava com receio das questões técnicas não ajudarem muito. Mas eu agradeço a presença de cada um, seja você assistindo ao vivo, seja você assistindo depois, né? Porque se o SOS Concurseiro existe há 10 anos, é por causa de cada um de vocês, tá bom? Gente, beijo, fiquem com Deus e a gente vai se falando. Beijos, até semana que vem.